Estou esperando também uma conexão com o Frota, não é? Porque o Frota ali está realizando um ótimo trabalho nas madrugadas aí de São Paulo, com força-tarefa, fechando festas clandestinas. É um absurdo a gente ter um transporte coletivo tão lotado aqui em São Paulo, primeiro com as frotas de ônibus, e não é coincidência, não é trocadilho. Mas como é que essa frota de ônibus não roda 100%, né? Isso é uma vergonha, isso. Parece que esses caras mandam na cidade, são os mesmos caras de 300 anos atrás, e com pandemia, você reduz a frota de ônibus, é claro que vai lotar ônibus. O governador de São Paulo é um cara teimoso pra caramba, ele não gosta de escalonar horário, e no escalona horário, ele não ouve o secretário dele, né? O secretário, olha, dá para escalonar horário? Não, não dá. Ele não ouve o comitê de contingência, ele é ele. Por isso que até o PSDB está se torrando dele e talvez lance outro cara a presidente, se bem que acho que vai ser o Dória mesmo, o candidato a presidente pelo PSDB. Mas é injusto para com esse povo que lota o transporte coletivo, porque tem que lotar, o cara não tem carro, né? E às vezes é médico, é enfermeiro, tem que ir para o hospital. Médico está ganhando uma porcaria de salário e não tem nem dinheiro para botar gasolina no carro. Sobe a gasolina a cada 2 segundos. Então está muito ruim a coisa. E ainda por cima, você tem festa clandestina, você tem baile funk, aí não dá. Então o Frota está realizando um grande trabalho, foi ele que começou tudo isso, porque ele foi até a promotoria, procurou o nosso Sarrubo e disse que ia bater firme em cima disso, formou-se uma força-tarefa que está dando resultado com o Nico e Companhia Limitada, Dr. Brotero, combatendo essas festas ridículas e inadmissíveis, colocando em risco vida de tantas pessoas que já se arriscam no dia a dia do transporte lotado, como eu já falei. Não é justo, né, o cara fazer festa de madrugada enquanto as pessoas se matam ou matam alguém se contaminando no transporte coletivo. Então, parabéns ao Frota com isso. E não só isso, anda distribuindo comida de madrugada também para centenas de pessoas que formam um batalhão de desabrigados, moradores sem teto, né, que estão ali no meio da rua sem ter o que comer. E agora vai chegar o inverno. Aí junta a fome com o inverno. Eu não sei como é que vai ficar a situação. Que a prefeitura resolva logo a situação dos abrigos aí. Meu amigo Frota, um abraço, prazer em tê-lo aqui. Mas eu tenho batido muito, né, que palavra aumento era uma palavra que tinha que ser banida do nosso dicionário durante a pandemia. Aumento de alimento, pelo menos a cesta básica não deveria ter um aumento, deveria ser congelada num preço aí acessível à população, para o cara comer com dignidade, né? Esse Paulo Guedes devia dar um auxílio emergencial com os deputados que mudaram na primeira votação. Por que na primeira votação que teve na Câmara, o Paulo Guedes ia dar 200 paus, até menos. E aí a Câmara bateu o pé em 500, forçando o Bolsonaro a dar 600. Agora não. Agora o tal de Lira entrou lá e aceitou os 250, que é uma miséria. Dá para comprar 2 botijão de gás. Queria ver o Paulo Guedes viver com esse auxílio emergencial. Mas, enfim, o que soou muito mal, o povão que não tem acesso à saúde, os hospitais estão lotados. Os senhores parlamentares resolvem aceitar um aumento. Eu não sei quem começou com essa ideia absurda, no plano de saúde deles, porque pobre nenhum que não esteja trabalhando em qualquer empresa tem plano de saúde hoje em dia. Os preços são exorbitantes, até classe média alta não consegue mais pagar planos individuais que são absurdos. É um negócio fora da curva. E, de repente, os parlamentares se dão um aumento de 50 para 135 mil por ano. O Frota me passou uma mensagem ontem, eu falei, Datena, mas não é todo mundo que quer isso aí. Uma maioria escolheu porque o Lira é quem mandou aumentar. Mas eu, por exemplo, disse, o Frota não queria. Bom dia, deputado, é um prazer falar com o senhor, seria bom
a gente tocar no assunto dessa coisa vergonhosa de aumentar plano de saúde enquanto morrem 4 mil brasileiros por dia, aí, chegando a 5 mil quase. Bom dia. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes e todos que estão nos assistindo aqui na Band, a sua equipe também. É como você falou, essa foi uma decisão monocrática do presidente Arthur Lira e da equipe dele, que pegou de surpresa alguns deputados. Eu fui pego de surpresa. Obviamente, como você falou, a maioria optou por isso, né? Um aumento absurdo, vergonhoso, abusivo, nesse momento, principalmente de pandemia, e haja em vista o que um deputado já ganha e tem de benefícios. Então, eu não concordei, assim como vários outros deputados, e por isso eu te enviei a mensagem ontem, né, vários deputados também não concordaram, né, com esse aumento que sai de 50 mil reais para 135 mil reais. É um absurdo isso, é inaceitável, né, que nesse momento que nós estamos vivendo, como você mesmo falou, né, mais de 4 mil mortos em 24 horas no país, e a Câmara, né, se dá esse luxo, se dá esse benefício vergonhoso e de maneira, né, abusiva, de maneira monocrática, de maneira autoritária. Então, eu não posso concordar com isso. Você sabe, a gente já se conhece há muitos anos, eu não sou de fazer tipo, não fico em cima do muro. Eu não concordei com isso desde o momento em que nós fomos informados, né, que seria assim, e prontamente cabe a mim como parlamentar, né, enviar um ofício mostrando minha indignação, meu repúdio. Obviamente que meu ofício vai bater lá, eles vão pegar, vão rasgar e vão falar, o Frota é mais um que não quer, mas nós temos a maioria. E infelizmente você sabe que hoje quem manda no país é o Centrão, o famoso Centrão, que manda no país em tantos governos que já passaram aí. Sem o Centrão, eu posso falar que o Bolsonaro já não estaria mais sentado nessa cadeira. Mas com o Centrão, ele teve uma sobrevida, ele respira, né? E decisões como essa, desse aumento, e outras, como agora há pouco eu fiquei sabendo que agora boa parte da Câmara quer fazer com que não seja mais obrigatório, né, o uso do DNA para que as pessoas que cometam um crime hediondo possam ser obrigadas a fornecer e fique isso opcional, né? São decisões que não dá para a gente entender, são decisões impopulares que vão de encontro ao povo brasileiro, que vão de encontro ao que a gente acredita, ao que a gente quer pregar. Então, realmente, a gente fica de mãos atadas. Como naquele filme Tropa de Elite, que eu assisti com o Wagner Moura, e ele fala, né, obviamente não vou falar aqui o palavrão, mas ele fala que o sistema é difícil, né, para você entender o que ele fala no filme, e realmente o sistema da Atena é muito difícil dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional, os conchavos, as armações, né, as trocas de favores, e você fica ali praticamente quase de mãos atadas, porque se você não é um deputado que vai pela verba, você pode ir pelo verbo. Eu escolhi ir pelo verbo e fico, obviamente, muitas vezes jogado de escanteio. Para você ter uma ideia, eu tenho mais de 760 projetos lá dentro, colocados em vários segmentos para a sociedade. E é muito difícil que eu consiga fazer com que os meus projetos possam andar e tramitar, uma vez que eu sou oposição ao governo, né? O Arthur Lira não foi o meu candidato como presidente da Câmara, e o Arthur Lira ele foi colocado ali pelo Bolsonaro, né, que lá atrás, e você sabe muito bem disso, disse que jamais iria se abraçar ao Centrão, que o Centrão tinha vagabundos, corruptos, bandidos, e que ele não iria fazer o governo dele com o Centrão. Pois bem, hoje o Bolsonaro dirige o país graças ao Centrão. Isso da governabilidade não coloca a palavra impeachment em primeira ordem, que num processo democrático é bom, mas isso custa caro pra caramba com o governo, as verbas parlamentares que o governo está gastando para manter o Centrão, que é um saco sem fundo. Esses caras querem dinheiro e cargo.
E não cargo por meritocracia. Eles querem cargo por cargo mesmo. Essa é a chamada velha política. Isso, por um lado, democraticamente, leva o Bolsonaro a disputar as eleições de 2022, melhor do que ter golpe, melhor do que perder o presidente, porque mais um presidente empichado, já tivemos 2 empichados e 2 presos, né, ex-presidentes, o que mostra que as instituições funcionam. Mas no meio da pandemia, tudo que não poderíamos ter era outro processo de impeachment. Então que se chegue lá em 2022, democraticamente, e só há uma palavra do Brasil, em qualquer lugar do mundo, na minha opinião, a ser levada como mantra, que é democracia. Não existe qualquer outra palavra que defina uma saída para o nosso povo e para o povo no mundo inteiro que não seja democracia. Quem tentou mexer com democracia se deu mal no berço da democracia, o Trump, que foi o pior presidente que os Estados Unidos já teve até hoje. Bom, até por isso eu ia te fazer essa pergunta, até por isso eu acho que você é mesmo colocado de escanteio. Porque eu nunca vi um cara tão ativo em rede social, mas não só na rede social. Porque você faz. A rede social você usa para mostrar, mesmo porque boa parte da imprensa não mostra o que você faz. Você sai de madrugada para distribuir comida, você sai de madrugada para ir atrás de festa clandestina. Quando você deixou o bolsonarismo, não é, que você ajudou o Bolsonaro a ser eleito, e aí é isso mesmo, você foi eleito com o Bolsonaro, mas ajudou o Bolsonaro a ser eleito, porque andava com o Bolsonaro para cima e para baixo. Eu me lembro muito bem que eu tinha um programa de domingo, você era um fiel escudeiro do Bolsonaro. Depois, você realmente, com o que você não concorda, deu no pé, deixou o bolsonarismo e foi para o PSDB. Eu achei que no PSDB você tivesse uma projeção maior, mas agora eu estou vendo que boicote existe em todo lugar. Se você não jogar o jogo, você fica colocado meio que de escanteio. Mas mesmo assim, o seu trabalho está aparecendo pra caramba, porque você trabalha pra caramba. Talvez seja esse o seu objetivo, né? Porque eu achei que quando o PSDB levou você para as fileiras do PSDB, você fosse candidato a algum cargo majoritário, ou a vice-prefeito, ou coisa parecida. Mas exatamente acho que você não fazendo parte de conchavo e querendo trabalhar, é por isso que você fica na posição que você está como deputado. É difícil, mas mesmo assim, se um fizer, o outro acho que vai imitar e o outro vai imitar. E um dia essa tal de velha política, que é feita com acordos e cargos e coisa parecida, um dia vai desaparecer, acho que naturalmente. Olha, Datena, a minha chegada no PSDB foi uma chegada conturbada porque eu tinha acabado de ter rachado com o Bolsonaro, que pediu a minha expulsão do PSL, né? E eu fui convidado para o PSDB pelo governador Dória. Eu tenho um papel fundamental em Brasília no PSDB, porque eu sou o único, talvez, que realmente faço oposição ao governo Bolsonaro, né? E muitas vezes já votei com o governo pelo Brasil. Mas eu sou o único lá dentro e falo isso, nós somos 32 deputados federais, mas para você ter uma ideia, mais de 20 deputados federais, mesmo com o PSDB apoiando no blocão o candidato Baleia Rossi do MDB para presidente da Câmara, 20 deputados ou mais de 20 deputados foram embora com o Arthur Lira, sem o mínimo, né, de cerimônia, foram embora com o Arthur Lira, capitaneados pelo deputado Celso Sabino, e, conclusão, entraram naquele pacote, né, de emendas, e por isso nós tivemos um PSDB extremamente rachado, esfacelado, né? Infelizmente. O PSDB é um partido que tem que se respeitar, tem uma história muito grande, tem grandes personagens da política brasileira. Para mim, é um prazer, né, estar dentro de um partido tão grande. Confesso que tive uma rejeição grande de alguns caciques, né, quando souberam do meu nome,
preconceitos e hipocrisias e etc e tal. Mas eu passei por cima disso, eu estou com 57 anos, Datena, você sabe que eu já errei muito na minha vida, já acertei muito, já conheci o sucesso, o fracasso, né? Escapei das drogas, então eu sou um cara que eu já vivi muito e eu sei exatamente, né, hoje, me comportar. Em relação ao meu trabalho que eu faço no PSDB, não só como deputado, mas essa noite eu cheguei, eram 4h30 da manhã, mais uma festa clandestina, nós coibimos, né, que é um absurdo. Dessa vez foi longe daqui, foi quase em São Miguel Paulista, na cidade líder, e é um trabalho que eu idealizei junto com outras pessoas, essa força-tarefa, que tem dado muito certo. Mas não adianta a gente coibir as festas clandestinas, e como você fala, né, durante a tarde, eu sempre assisto o seu programa quando posso, a gente vê aquela multidão de pessoas nas estações de metrô, de trem, dentro dos ônibus, dentro dos aviões também não é diferente, Datena. Os aviões todos lotados, diminuíram os voos, diminuíram as aeronaves, né? Então você é obrigado a ir dentro do avião lotado, dentro dos ônibus, dentro dos trens de metrô, quer dizer, fica uma coisa que, sabe, ela não casa, né? A gente realmente está vivendo um momento muito crítico, muito triste. Eu perdi vários amigos queridos, estou com vários amigos, até amigos em comuns que nós temos, nesse momento, entubados, né, passando por um processo, tentando sobreviver. As pessoas estão morrendo precocemente, e infelizmente você vê uma série de jovens, eu também já fui jovem, ninguém é contra a festa, todos nós somos contra o momento em que a festa está sendo realizada, né? E aí você chega dentro dessas festas, você vê sem máscara, sem o álcool em gel, sem medição de temperatura, as portas de emergência trancadas com cadeado, sem extintor de incêndio, sem brigada de incêndio, sem uma equipe médica para atender, todo mundo aglomerado, as janelas fechadas, uso de cocaína, de maconha, loló, lança-perfume, já encontramos arma em menores. Ontem nós encontramos um menor de idade bebendo. Né? Então é uma série de coisas, e as pessoas que lá estão, né, alguns ainda ficam furiosos, né? Acham que nós estamos fazendo um desserviço à sociedade, e ali dentro vira um antro de disseminação do vírus. Eles saem dali, vão para suas casas, beijam seus pais, seus irmãos, enfim, e aí a coisa não tem fim. E como você falou ontem no seu programa, e eu vi muito bem, né, quem tem vacina mesmo é os Estados Unidos. Então a gente fica quase que enxugando gelo. Olha, Frota, você falou em errar, mas na Bíblia está lá que perfeito só é Deus. De Deus para baixo todos nós erramos. Quem é que não erra e erra muito? Mas eu sempre tive o prazer, claro, de ser seu amigo, trabalhei com você na Record por um período, sempre te admirei, sempre gostei de você e nunca mudei o meu conceito sobre você. Tá? O que você tem feito ultimamente é admirável, o seu trabalho é admirável, você é um sujeito honesto, você é um sujeito que não mete a mão no dinheiro do povo e que se revolta contra, por exemplo, essa atitude absurda de aumentar plano de saúde de deputado no meio de uma pandemia, enquanto o povo não tem nem lugar para ser atendido. Né? Que lamenta essa nova lei que eu não sabia, em que o DNA, o cara não é obrigado a fornecer o DNA dele, porque se ele não quiser, ele não fornece prova, como se fosse um bafômetro contra ele mesmo, que atrapalha a perícia, que é simplesmente a mãe de todas as provas. A prova mais fundamental que existe é o DNA, que é a marca do crime, do bandido que esteve no local, provando que ele é criminoso e que ele matou, que ele roubou, com o DNA dele ali, sem ele ser obrigado a fornecer o DNA dele, nós estamos literalmente ferrados. Aquela menina que morreu naquela trilha ali perto de Maresias, o bandido foi reconhecido, estava preso, passou por 2 cadeias, foi preso em Minas Gerais, e o DNA dele no banco de DNA que nós temos em Brasília mostrou que era o sujeito que matou aquela menina
Coitada daquela Sim. jovenzinha que estava usando aquela trilha ali em Maresias, do litoral norte de São Paulo. Sem isso, a gente não teria um autor de um crime bárbaro. Só para lembrar aquele Sandro Dota que matou a Bianca, que era a cunhada Sim. dele, que negava violentamente, foi um DNA dele descoberto nas unhas da moça, Da assassinada de uma forma brutal, que levou ao crime. Então isso é outro absurdo. Frotão, muito obrigado, Claro. Parabéns pelo trabalho, vai descansar um pouco, que eu tô vendo que você tá com cara de cansado, porque trabalhou a noite inteira, o que pouca gente faz nesse país. Um abraço grande. Outro grande, fica com Deus, que Deus proteja você, sua família, te dê muita saúde, a todos os seus ouvintes, ao seu público que tem crescido imensamente e a toda a sua equipe. Muito obrigado e fiquem com Deus e usem máscaras e não façam festas clandestinas, que a Força Tarefa está na rua. Obrigado, Frotão.